Senhor presidente, senhores deputados, tenho ouvido aqui as falas, sobretudo da oposição, se colocando contrário a esse projeto de lei que abre o mercado da aviação para que empresas estrangeiras possam atuar no nosso país. E os discursos, senhor presidente, parece que são discursos que não têm um conhecimento, que não têm nenhum contato com a população brasileira. Porque se nós fizermos uma pesquisa de opinião pública no Brasil, e uma pesquisa com todas as pessoas que usam o serviço aéreo nesse país, certamente nós teremos um dos maiores índices de rejeição de uma determinada prestação de serviços de tudo aquilo o que vem a ser feito nesse país. Certamente que nenhuma das pessoas que utiliza a aviação civil no Brasil, que frequenta aeroportos, que vai e está toda hora de um estado para o outro, certamente que ninguém está satisfeito com o serviço prestado pelas empresas de aviação civil no Brasil. Aqui nós estamos ouvindo falas da oposição como se nós tivéssemos empresas de aviação civil no nosso país que estejam correspondendo à altura das necessidades do povo brasileiro, que estejam prestando um serviço de qualidade, quando na verdade a realidade que temos é absolutamente diferente. O que nós vemos são passagens extremamente caras, passagens que têm preços, na verdade, extorsivos, que impede que as pessoas mais pobres possam utilizar o serviço de aviação civil no nosso país. Vemos a cada momento uma novidade para prejudicar o usuário. Votamos aqui nesta casa recentemente uma proposta de lei que autorizou, contra o meu voto, mas autorizou que as empresas de aviação civil poderiam cobrar pelo despacho de bagagem. A promessa que foi feita naquele momento é que essa medida traria para baixo o preço das passagens. Mas não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. Abaixou a passagem de forma nenhuma. O que nós vimos foi o passageiro ter que pagar pela sua bagagem, pelo despacho da sua bagagem, e ver, no mesmo momento, as passagens aéreas aumentarem de preço. Vimos recentemente, poucos dias atrás, o fechamento da empresa Avianca. E eu pergunto aos senhores, o fechamento da Avianca aumentou o custo das outras empresas? Não, de maneira nenhuma. Pelo contrário, se as empresas outras, elas tinham alguma folga de passagens, de vagas nos seus aviões, a partir do fechamento da Avianca, com a diminuição dos voos, naturalmente que as outras empresas passaram a ter uma maior lotação nos seus voos. Mas o que é que houve? Diminuíram o preço da passagem? De forma nenhuma. O que aconteceu foi exatamente o contrário. No momento em que diminuiu a oferta, apesar do custo das outras empresas permanecer exatamente o mesmo, o que nós vimos foi o aumento vertiginoso do preço das passagens. O tratamento dentro das aeronaves, o tratamento nos aeroportos, reflete exatamente esse sentimento que as grandes empresas brasileiras têm de que não precisam contar com a boa vontade do brasileiro, porque o brasileiro hoje está obrigado a usar as duas únicas empresas que voam no Brasil. Impõe ao brasileiro a utilização de empresas que não correspondem de maneira nenhuma às expectativas e às necessidades do país. E aí, no momento que temos a oportunidade de mudar esta realidade, de trazer novas empresas, ampliando a concorrência, só uma pessoa ganha, é o consumidor. É óbvio que é o consumidor que vai vencer com isso, que vai ter passagens mais baratas, que
que vai ter opção de escolha que ele não tem hoje. E eu pergunto a vocês, quais são as empresas nacionais? A Latam, que é com a participação enorme do capital chileno, é a Gol, que tem uma participação enorme de empresas americanas, são essas empresas nacionais? Ora, minha gente, vamos tratar esse assunto com a seriedade e o respeito que ele merece. O povo brasileiro não merece esse tipo de serviço prestado pela aviação civil, pelas empresas de aviação civil. Temos sim que hoje, nesse momento, votar a favor do consumidor, votar a favor do brasileiro que usa, e são hoje praticamente todos, que usam o sistema de transporte aéreo nacional, e votar com esse povo, votar com esse sentimento de ampliação, de possibilidade de escolha. Nós temos que votar a favor dessa medida provisória. Isso não é um tema do governo, é um tema do Brasil. O DEM caminha a favor da